Olha só, Dutra. Novamente aqui, recentemente, falando sobre o setor envolvendo jogos, a gente tem uma notícia que é bem interessante. Olha só, PlayStation 5 foi o console mais vendido em pouco tempo da história. Olha só bem esse trecho, da história dos Estados Unidos. Então, ele foi o console, como a matéria diz aqui, mais vendido em 4 meses. E isso é totalmente impressionante. Se a gente for pensar em outros consoles, como por exemplo PlayStation 2, o 3, o 4, principalmente o 3, que repercutiu bastante no seu lançamento, sendo considerado um dos melhores consoles lançados assim naquela época pela Sony, pela PlayStation, por ter superado o PlayStation 2. Teve muitas vendas, PlayStation 4 então, mas olha só agora sobre o PlayStation 5, cara. Ele sendo o maior console, no caso de vendas, entre todos os outros, mais vendido em pouco tempo. Qual seria a sua opinião sobre isso, cara? Cara, é uma coisa que eu fico pensando, assim, o negócio conseguiu lucrar, o videogame conseguiu lucrar muito, e como nos 2 meses de lançamento deles, eles conseguiram vender 4,5 milhões de unidades em 2020. Então, tipo, 2 meses que passaram desde que eles lançou, o videogame lançou bastante. E eu fico me perguntando, né? O pessoal ficou falando assim, caraca, nossa, crise, dólar alto, dinheiro pra caramba, vou gastar, não sei o que. O dólar, eu não sei lá nos Estados Unidos como que afeta. Aqui eu sei que pra fora, no mercado da fora, afeta pra caramba. Mas, cara, o pessoal em estado da pandemia, eles devem ter pensado assim, caraca, preciso comprar alguma coisa pra passar tempo. Deve ter ajudado nesse fator. Pois é, cara, é justamente isso. Eu lembro de ter visto comentários sobre o PlayStation 5, quando ele ainda foi anunciado, o seu visual, no caso, que teve até aquele evento lá. Eu vi pessoas comentando depois disso, por exemplo, nossa, vai flopar, não vai vender tanto, vai vender menos que outros consoles da PlayStation e tal. Mas, agora olha só, ele foi o maior console de vendas entre todos esses. Então, essa questão do dólar tá alto assim, tal, não afetar tanto assim lá para eles, aparentemente realmente não afetou. Aparentemente não mudou quase nada. Se a gente fosse julgar, poderíamos julgar de simplesmente ter tido uma grande valorização, porque foi o mais vendido. Como você citou, pode ser que simplesmente pode ser um exemplo da pandemia, da quarentena e afins, as pessoas querendo comprar alguma coisa para se divertir. Talvez grande parte dessas vendas possam ter vindo até mesmo de pessoas que nunca teriam pegado em um console e se aproveitou para poder comprar um da nova geração, estando ali em casa, sem fazer nada e tal. Então são algumas variáveis, são alguns fatores que realmente podem influenciar, né, nessa questão, cara. Que aqui na matéria, que como sempre vai estar na descrição, aqui tem um analista que fala abertamente sobre isso, de alguns dados que poderiam ter influenciado sobre essa conquista, digamos assim. Então, é uma coisa que é interessante, é surpreendente, tendo em vista que muitas pessoas, não só brasileiros, falaram que iria flopar, que não iria vender tanto contra outros consoles da própria PlayStation. Então é uma coisa interessante, cara. Nesse fator de flopar, assim, eu não tenho dinheiro pra comprar, então meio que eu não ia comprar mesmo. Claro, não que eu não tenha falado, o videogame ia flopar, não que isso influenciaria muito nas vendas, mas como você mesmo disse, por causa de alguns fatores, como o pessoal ter que ficar bastante tempo em casa porque não podia sair, provavelmente foi isso que impulsionou as vendas. Como da Microsoft, né, o Xbox Series e o Xbox Series S não tinham saído ainda, provavelmente deve ter contribuído isso também. É uma coisa, além disso, a gente poderia pegar de exemplo, para ficar mais interessante ainda, é que o PlayStation 5, como a gente está em época de pandemia, não tem tantos jogos sendo lançados, ou seja, jogos exclusivos da PlayStation, como The Last of Us da vida. Então muitos não estavam comprando o PlayStation 5 justamente por isso.
por não ter exclusivo, porque, por exemplo, tem lá o negócio da retrocompatibilidade. Então você pode comprar o PlayStation 5, você tendo o PlayStation 4, tendo os mesmos jogos, você poder jogar os mesmos no PlayStation 5. Mas aí, qual seria o sentido de você comprar um novo console mais caro e tal, se você vai jogar os mesmos jogos que você já tem ali no PlayStation 4 e você não tem exclusivos do PlayStation 5 ainda lançados? Ou algum exclusivo que você queira jogar? Então, muitas pessoas estavam falando disso. Pra que eu vou comprar e tal, se eu não preciso, se eu posso jogar os mesmos aqui no PlayStation 4, vou esperar mais um pouco, não tem exclusivos me atraindo. Porque é o que muitas pessoas falam. O negócio do PlayStation é os exclusivos. Você pode ver até, por exemplo, em conferências que a Sony faz, que se ela não mostra um exclusivo, não vão curtir. Você pode pegar os mais recentes, por exemplo. Muitos não gostaram. Muitos tiraram sarro. Então, porque justamente coisa é essa daí. É os exclusivos que mantém grande audiência da Sony, da PlayStation. Então, foi justamente por isso que fica mais interessante ainda. Por ter o tanto de vendas que teve e ter sido o maior console em vendas em 4 meses da história dos Estados Unidos. Então, é totalmente surpreendente, cara, ver essa situação, essa informação. Mas, por mais, seria isso. A gente vai ficando por aqui então, Dutra. E até a próxima.